Você já ouviu alguém dizendo que para falar inglês você precisava guardar o seu português no bolso e começar a pensar apenas em inglês? Mas será que isso realmente funciona? E se funciona, como é que a gente faz isso na prática? Bom, esse é um dos vídeos que provavelmente vai te deixar de cabelo em pé quando você descobrir o que a ciência diz sobre essa prática. Hello everybody, eu sou Virgílio, professor da Transfer English, e esse é mais um vídeo em que a gente desmistifica tudo aquilo que falam sobre aprender inglês. E para a gente começar a entender toda essa polêmica sobre o que é realmente pensar em inglês, eu quero te fazer um pedido. A partir de agora, você vai pensar no seu cérebro como uma cidade. Sim, uma cidade. Imagine todas as conexões entre os neurônios como estradas que levam de um lugar para outro. Agora imagine que você está aprendendo uma nova palavra em inglês, por exemplo, apple, maçã. Quando você faz isso, não está construindo uma nova cidade chamada inglês, certo? Em vez disso, você está apenas construindo uma nova estrada na sua cidade já existente, conectando apple com a imagem de uma maçã, o sabor de uma maçã e a palavra maçã em português. E é aqui que está o pulo do gato. Aprender uma nova língua é adicionar novas estradas a essa cidade já existente e não criar uma cidade do zero. Então, ao contrário de que muitos podem pensar, o seu português é, na verdade, uma ferramenta valiosa no processo de aprendizado do inglês. E quando alguém diz para você guardar o seu português no bolso, parar de usá-lo para aprender, é como se dissessem para ignorar todas as estradas que você já construiu nessa cidade. Isso não faz muito sentido, né? Em vez disso, você pode usar essas estradas existentes para construir novas conexões mais rapidamente. Por isso, o pensar em inglês não significa se desligar do português. Significa apenas adicionar novas estradas à cidade que já é maravilhosa. Agora que a gente já entendeu como as novas palavras e estruturas de uma língua são armazenadas no nosso cérebro, a gente chega ao segundo ponto dessa confusão, a tradução mental. Algumas pessoas pensam que a tradução mental é um obstáculo para aprender inglês, mas imagina que você está numa nova cidade, sem um mapa, tentando se localizar. É aí que a tradução mental entra como um GPS, ajudando a encontrar a rota mais rápida entre duas palavras ou estruturas gramaticais em diferentes línguas. A tradução mental é, de fato, uma ferramenta muito útil no começo, quando a gente está tentando entender novas palavras e estruturas gramaticais em inglês. No entanto, à medida que a gente ganha mais fluência em inglês, essas ferramentas se tornam menos necessárias. É como se, ao conhecer melhor a cidade, a gente precisasse menos do GPS. Portanto, a ciência nos mostra que a tradução mental não é um obstáculo, mas sim um trampolim no processo de aprendizado. E o mais importante é normal e natural traduzir mentalmente enquanto a gente aprende uma nova língua. É o que a ciência chama de comutação de código, o que na linguagem comum significa justamente esse ato de traduzir mentalmente e, acredite ou não, isso ativa várias áreas do seu cérebro importantes para o aprendizado e a memória. Um estudo publicado no Journal of Psycholinguistic Research descobriu exatamente isso quando examinou a atividade cerebral de pessoas bilíngues. Outro estudo mostrou que as pessoas geralmente fazem essa comutação de código, essa tradução mental, quando elas estão em situações de alta demanda cognitiva. Ou seja, traduzir mentalmente é uma estratégia que pode nos ajudar a lidar com a complexidade da língua. Não para por aí. Uma pesquisa publicada na Frontiers in Psychology sugere que a tradução mental pode até facilitar o aprendizado de vocabulário em uma nova língua. Imagine que você está aprendendo a palavra dog em inglês e ao ligar a palavra cachorro, que você já conhece em português, você está criando uma ponte mental que pode ajudar a lembrar a nova palavra. Então, pode tirar essa culpa das costas, porque a tradução mental não é apenas natural, mas também é uma ferramenta incrivelmente útil para aprender uma nova língua. Ela permite que o nosso cérebro faça conexões, gerencie a complexidade e amplie o nosso vocabulário de maneira eficaz e muito mais rapidamente. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer que você precisa parar de traduzir mentalmente, lembre-se que a ciência está do seu lado. E é claro, está mais que liberado o uso do seu português para aprender inglês, tá? Afinal, o nosso cérebro faz conexões e associações o tempo todo para compreender melhor o mundo à nossa volta. Lembra lá de quando você era criança aprendendo a fazer contas de matemática?
No início, você provavelmente usava os dedos para somar ou subtrair. Eu usava. Mas depois de algum tempo de prática, você começou a fazer esses cálculos de cabeça. Então, a tradução mental funciona da mesma maneira. Isso se deve ao fato de que, conforme a gente se torna mais proficiente, ou seja, a gente aumenta mais o nosso repertório na língua-alvo, a gente começa a criar novas associações diretas em conceitos de palavras na nova língua, sem precisar passar pela língua nativa. Portanto, traduzir mentalmente não é uma muleta, mas sim um trampolim. Ela nos dá um impulso necessário para a gente atingir níveis mais altos de compreensão e de fluência. Agora, a minha pergunta para você é: e se você pudesse usar o seu português para adquirir novos vocabulários e falar inglês de forma quase automática até 10 vezes mais rápido? Bom, é isso que mais de 50 mil brasileiros fizeram em mais de 70 países. Quer saber como isso acontece na prática e como você pode começar ainda hoje? Eu deixei um presente no link da descrição. Não se esquece de ir lá conferir, combinado? Então, eu te vejo no próximo vídeo. See ya!